Não sei se vocês conseguem entender a grandeza dessa letra. Nos amaste com amor infinito. Tudo nosso aqui é muito relativo e muito provisório. Nós estamos num mundo em que todas as nossas relações são conquistadas pelo mérito, pelos valores, pela consanguineidade, mas tudo que nós temos tem um prazo de validade. Agora, quando ele diz amaste com amor infinito, um amor que nunca se acaba. Um dos textos bíblicos que marcou, que Deus usou para tocar na minha vida foi: com amor eterno eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí. Amor eterno, amor que não acaba, amor que você não consegue gastá-lo e desgastá-lo. É sempre novo, abundante. Mas nós vimos ontem, queridos, primeiro, que um general, um homem importante, foi acometido de uma enfermidade grave, um câncer de pele, uma lepra, uma psoríase, algo muito ruim para ele, a sua imagem. Porém, quando ele se depara com a palavra de Deus, ele não quer. É humilhante. Um general que nem recebe a presença do profeta, que o profeta não se digna a chegar perto dele e manda o cara tomar banho lá num riacho, lá num córregozinho qualquer, lá num canto que nem tem nenhum prestígio. Ele não quer, ele fica indignado, como talvez muitos aqui estejam até indignados com Deus. Por que Deus não me trata com um pouco mais de consideração, já que eu sou uma pessoa tão importante? Mas a gente não fala nisso, mas a pergunta, por que aconteceu comigo? Ela reflete exatamente isso. E foram os seus auxiliares que o levaram a repensar, e se ele pedisse uma coisa grandiosa, o senhor não faria? Por que não fazer isso? Ele vai, tomou banho, e vocês sabem, foi curado. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o que aconteceu com o nosso pecado, o que é o nosso pecado, o que aconteceu com ele. Nós ficamos com medo. Nós somos uma raça fóbica, mas o medo maior é o medo da vergonha. Sermos ridicularizados. E nós ficamos escondendo a vida toda em padrões de sucesso. Lembra-se que nós apresentamos ontem aquele artigo do Financial
Times, que fala daqueles 1440 empresários que não gostavam de falar de suas fraquezas. E nós temos o mesmo problema com as nossas fraquezas. Nós queremos sempre ter sucesso e ter êxito e sermos reconhecidos. E Jesus propôs uma parábola. Pega a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Jesus propôs uma parábola. Parábola é sempre uma verdade paralela. É uma verdade comparada. É algo que pode não ter acontecido, mas pode acontecer. É algo viável e que ilustra alguma coisa que significa. Eu preciso, Senhor, nesta hora da Tua revelação. Fala conosco. Por Jesus. Capítulo 18, verso 9. Alguém pode ler? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Presta atenção, lê outra vez. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A questão aqui é essa expressão. Eles confiavam em si mesmos, achando, supondo, considerando que eram pessoas dignas, justas, pessoas que merecem o reconhecimento. Verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Então, Jesus dividiu aqui a sua sociedade, a sua cultura em 2 homens, de 2 tipos, 2 categorias. O fariseu. Quem eram os fariseus? Era um partido político de direita, um grupo extremamente legalista, forjado na bigorna da lei. Era gente que não tinha nenhuma mancha externa. Era pessoas que se vestiam com uma máscara de credibilidade, de honradez. Aquele que disse aqui uma coisa muito interessante. Eu sou desesperadamente honesto. Você tem que observar que normalmente os políticos, dos pressupostos que eles usam é de que são honestos. Quando eles vão falar na televisão a respeito da sua plataforma política, uma das primeiras coisas que ele diz é que são honestos. E eu tive um professor que dizia: aquele que precisa provar que é honesto é porque duvida que é. Porque se ele é honesto, ele não precisa nem dizer que é. A honestidade vai se transparecer, ela vai se manifestar. Ele não precisa dizer que é honesto. Se ele diz que é honesto, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa falhando na história. E os fariseus eram desses que gostava de fazer uma boa política, amarrar os filactérios, colocar as franjas, quanto mais longas as franjas, mais importantes eles eram. E esse fariseu foi lá. O publicano era nada mais e nada menos do que um Delúbio Soares, um cobrador de impostos, um vendedor da pátria, um
um crápula, um sujeito de péssima qualidade, um nocivo à sociedade. Então Jesus pega esses dois pontos e diz: se 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Verso 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Até o 13. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você presta atenção qual é o perfil do fariseu. O fariseu é a pessoa que fala de si, que faz um discurso em torno da sua imagem positiva. Ele chama atenção para a sua performance. Eu não sou como os demais homens. Ele se compara e o que ele se vê é melhor. Todas as vezes que você estiver julgando uma pessoa, lembre-se que você está sentado na cadeira de um fariseu. Todas as vezes que eu estiver julgando uma pessoa, eu estou sendo juiz dessa pessoa. E esse lugar não me é permitido sentar. Porque eu não sei a história dessa pessoa. E todo mundo tem uma história. Hoje de manhã eu comecei a falar que nós temos 4 leitos. E a minha mente se distraiu e eu não pude falar os 4 leitos. A minha personalidade de 66 anos, eu estava falando de manhã, ela tem 4 leitos para formar. Adão, o Éden, minha natureza edênica, minha natureza pecaminosa, minha origem genética. Eu tenho 4 gerações aqui, acima da minha cabeça, despejando o mal, porque o bem vem até 1000 gerações. Eu visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou uma tradução mais assim: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª geração daqueles que quebram os meus princípios. Não só os princípios genéticos, como pegar uma sífilis e o filho sofrer as consequências. Não só as consequências daqueles que se embriagavam no domingo, no final de semana, e geravam filhos sob os efeitos da embriaguez, e que o professor Charcot chamou lá em Paris de le fille du dimanche. Os filhos do domingo, que traziam síndromes psicológicas, consequências da embriaguez. Não estou falando só deste ponto de vista, não. São desobediências que os nossos pais fazem e nós sofremos as consequências e até as doenças emocionais familiares. Eu tenho o tempo da gestação da minha mãe, aqueles 9 meses, foi feito uma lembrança bioquímica. Tudo que ela viveu e conviveu passou pelo cordão umbilical e foi diretamente estar comigo. Professor Luiz Mendes, Dr. Luiz Mendes, um psiquiatra negro americano, fez um trabalho muito interessante sobre a lembrança do útero. Quanta coisa acontece no ventre que nós trazemos e nem sabemos. Lembranças congênitas. E o 4º leito é desde que eu nasço.
alguns dizem até 3 anos, outros dizem até 7 anos. Eu sou daqueles que até os 12 anos é formada a minha personalidade. Por que eu escolhi os 12 anos? Por causa de um ritual judaico chamado Bar Mitzvah, ou Bat Mitzvah para as meninas. O que é isso? É quando os hormônios nossos chegaram a uma certa mudança, que nós saímos da fase de dependência e entramos na loucura da independência, que é a adolescência. Então, nesse momento, a nossa personalidade está formada. Daí para frente, só conhecimentos, informações, mas a personalidade está ali. Eu tenho Adão, eu tenho 32 pessoas aqui na minha cabeça, meus 2 pais, meus 4 avós, meus 8 bisavós, meus 16 trisavós, eles estão diretamente gerando informações genéticas para eu ser o que eu sou. Hoje se fala muito já nos estudos de memória celular coletiva. A célula guarda mais memórias do que a nossa vã imaginação gostaria que guardasse. Felizmente, os descobrimentos do funcionamento da célula têm nos ajudado a dirimir uma dúvida tremenda a respeito da reencarnação. Por que algumas pessoas lembram de fatos que foram vistos em outro tempo? É que nós somos robôs, não, nós somos gravadores de uma capacidade fantástica. E as nossas células guardam lembranças até locais de fatos que foram determinantes nas nossas gerações passadas. Eu não sei a história de cada um de vocês, eu não posso julgar você. Só quem pode fazer isso é Deus. Uma senhora da nossa comunidade, há uns anos atrás, entrou em pânico e no domingo ela veio chorando conversar comigo e me contou uma história muito, muito interessante. Ela disse que ela estava num sonho, e um sonho muito revelador, em que ela estava assistindo, participando do arrebatamento dos filhos de Deus. Cuidado com esta palavra que eu disse agora, arrebatamento dos santos ou dos filhos de Deus. A Bíblia não diz arrebatamento da igreja. Se bem que a igreja vai ser arrebatada, mas nem todas as pessoas que estão na igreja fazem parte da igreja, já que o joio também está plantado no mesmo terreno. Para não ficar confiante de que você, pelo fato de você pertencer a uma igreja, você vai ser arrebatado. Pode ser que você vá ser arrebentado. Arrebatados serão os filhos de Deus. E elas estavam ali e via subindo as pessoas, havia uma grande nuvem, como a Bíblia mesmo descreve, e ela via subir, as pessoas subindo. E ela disse: eu vi o Senhor subir, pastor. Disse: que bela profecia, minha irmã. Eu fico muito contente com essa profecia. Mas de repente ela não subiu, e ela viu que ninguém subia mais, e ela gritou: Senhor, e eu? E ela ouviu uma voz que disse lá de trás da nuvem: você não. Você ousou sentar na cadeira do único juiz do universo para julgar os outros. Que coisa! Nisso ela acordou em prantos, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Esta cadeira, meu irmão, não pertence a nós, porque nós não sabemos a história daquele irmãozinho e daquele outro lá.
de onde vieram todas essas reações e essas dificuldades. Eu assisti um filme de cowboy há muitos anos atrás com John Wayne, em que num dado momento um dos amigos de John Wayne vai atirar num cara e ele disse: não, não faça isso. Ele disse: mas ele é um bandido. Ele disse: é um bandido hoje, mas ninguém sabe o que Deus pode fazer nele amanhã. Isso não é coisa de cowboy, isso é coisa de revelação de Deus. E os anos se passam e um dia John Wayne vai com o cara e chega lá numa igrejinha no interior do Texas e olha, vão assistir um culto e quem está pregando? O bandido que tinha virado pastor. É verdade que muitos bandidos viram pastores e muitos pastores são bandidos. Porque bandido é aquele que mente a respeito da sua verdadeira identidade. Mas, queridos, eu não posso julgar a vida de vocês. Mas Deus conhece cada detalhe. Esse cara aqui diz assim: eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Os demais homens são roubadores, são adúlteros, eles fazem coisas erradas. E o julgamento dele é cruel. O fariseu fala sobre si, ele ora de si para si mesmo, é uma intra-oração. Em vez de ser uma oração para Deus, é uma oração para si mesmo. É uma autossugestão. Ele fala consigo, porque ele é o próprio Deus. O fariseu se endeusa, e ele fala consigo mesmo: eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou isto, eu não sou aquilo. E eu sou um homem que, nem mesmo como este pobre miserável deste publicano, eu jejuo 2 vezes por semana. A lei exigia apenas 1 vez por ano. Havia um grande jejum, mas esse jejuava 2 vezes por semana. O ano tem 52 semanas. E ele jejuava 104 vezes, tinha jejum para valer, em consideração, era uma pessoa muito boa, para ir bem para o inferno. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. É simplesmente a pessoa perfeita. O publicano, verso 13. Estando em pé, longe não ousava, nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano, o cara que se considera o mais indigno, porque essa palavra pecador que aparece aqui é uma palavra interessante. Os homens totalmente malvados, especialmente de homens marcados por determinados vícios ou crimes, pessoas como coletores de impostos, idólatras, pessoas indignas. Esta é a palavra usada por ele aqui. Hamartolos. Eu sou este cara. Mas ele usa uma expressão dizendo assim: me bota debaixo do propiciatório. Havia uma tampa na arca do Senhor.
E esta tampa chamava ilasterion, propiciatório. E ali o sumo sacerdote colocava o sangue. E o que estava por baixo do sangue, Deus só via o sangue, ele não via nada mais do que aquele que estava embaixo. A tampa da arca do Senhor tinha 2 querubins, um olhando, o outro olhando para o centro. O centro era o lugar onde colocava o sangue. Eles estavam olhando. Aqueles 2 querubins, na tipologia, eles podem estar representando o Pai e o Espírito Santo. Querubim significa 2 seres em pleno calor da brasa, incandescentes, santos, que estão olhando para onde? Para o centro. O que estava no centro? O sangue de um cordeiro, que tipologicamente apontava para o sangue de Cristo. Eles estavam olhando para um sacrifício que iria cobrir a indignidade deste pecador. Então este homem diz assim: me bota debaixo do ilastério, me põe debaixo da tua misericórdia, do lugar da tua graça, me põe aí, porque se ficar por minha conta, eu serei simplesmente destruído. Por que nós não nos revelamos? Porque nós temos medo. Por que nós não nos revelamos? Porque nós temos muita dignidade. Nós temos muita honra. Nós somos pessoas, afinal de contas. Vocês não sabem quem eu sou. Eu sei. Mas eu não vou te dizer. Se eu disser quem você é, você vai ficar muito zangado comigo. Mas talvez possa lhe ajudar. Você é miolo de tripa. Eu não estou falando de linguiça, não. Eu estou falando depois que a linguiça se digeriu. Você e eu, enquanto não chegarmos nesse ponto, nós não vamos nos quebrantar. Foi assim que Paulo disse. Paulo disse, com relação à justiça da lei, eu era irrepreensível. Mas por causa da justiça de Cristo, eu considerei tudo como refúgio. Essa palavra refúgio aqui, nada mais é do que aquilo que o Edson mais detesta no seu trabalho de compostagem. Este homem aqui tem uma fábrica de compostagem. O que é compostagem? É pegar tudo que é orgânico e torná-lo em um processo de fermentação para virar adubo. Ele põe barrigada de boi, ele põe sangue, ele põe pinto morto, ovo goiro, ele põe capim, ele põe palha, ele põe folha, ele põe tudo. Só não pode colocar refúgio. Porque 100 gramas de refúgio que puser dentro daquela toneladas e toneladas, vai estragar tudo, não é, Edson? Refúgio humano. Refúgio é humano. É o que está contaminando a terra. Agora, é isso que Paulo considerou. Eu considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que provém da lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Ô, gente, no dia que você experimentar isto, você vai soltar foguete de alegria, dizendo, eu fui aceito lá no nasta de lixo do destempero. Deus me pegou lá, o pior, o mais sujo, e me fez filho dele.
Você vai parar com a autojustificação e com essa necessidade de querer ser reconhecido como uma pessoa importante. Ele diz aí, qual é o verso 14? O que está dizendo no verso 14? Digo que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui está o princípio que Jesus queria ensinar com esta parábola. Se Naamã não tivesse se humilhado e ido lá no Jordão lavar-se naquele riacho, naquele córrego, naquele lugar barrento, se ele não fosse lá, ele ficaria com sua lepra para sempre. Mesmo tendo feito o seu discurso, não é o Farfar e o Abana, rios muito melhores do que esse Jordãozinho qualquer, mas ele foi lá e se banhou e saiu de lá purificado. Digo-vos que este que se humilhou, ele saiu justificado para a sua casa. Ele não se justificou, porque quem se justifica não precisa ser justificado. Mas quem não consegue se justificar, pode ser justificado por Cristo. Eu, como não tenho condições de me justificar, recebo a justiça de Cristo e descanso nela, porque eu só tenho cacá para oferecer. Eu gosto muito de contar essa história, que é a história de um polonês chamado Stipulkowski, que no fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi encontrado num lugar que não deveria ser encontrado, juntamente com 15 companheiros poloneses, e eles foram levados para a cadeia e foram passados por um processo. Eles, como não tinham nenhum crime em si mesmo, mas estavam num local que eles não deveriam estar no fim da guerra, eles precisavam confessar um crime para poder ser julgados, porque não havia nenhuma prova. Naquela época, o sistema alemão era muito draconiano e passou-os por uma sessão de 69 lavagens cerebrais, os 69 dias de lavagem cerebral, 3 vezes ao dia, para que eles pudessem capitular perante o tribunal e se dizerem culpados, e ao se dizerem culpados, serem condenados. 15 deles caíram, mas Stipulkowski não caiu, por uma única razão, que nas lavagens cerebrais que eles fizeram com ele, quando eles diziam assim: você é um homossexual, ele dizia assim: é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um assassino de crianças, ele dizia: é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um pedófilo, é verdade, mas Jesus já me justificou. E eles foram dizendo tudo o que podiam dizer a respeito dele, e ele nunca se defendia. Ele entrava debaixo do guarda-chuva da justiça de Cristo. No dia que fizeram todas as acusações, ele pôde, perante o tribunal, fazer a sua defesa, dizendo-se o maior e o mais indigno de todos os homens. Mas ele tinha sido justificado por Cristo e contou a sua história, a versão exata dos fatos. E ele foi o único absolvido. E os outros 15 confessaram que estavam lá por pressão de lavagem cerebral.
Essa história é uma história que mostra que você pode viver nas acusações do demônio ou das outras pessoas, mas tem alguém que já fez uma obra completa e que pode nos dar a justificação dele, e que eu posso entrar debaixo do sangue e ser liberto de toda a acusação de Satanás e dos homens. Quem é você, Glenn? Eu sou um bandido aceito pela graça de Deus. Eu não preciso me justificar, não preciso me defender, eu não preciso dizer para vocês que eu sou o máximo, ainda que eu seja. Como assim? Eu fui aceito pelo máximo e ele me colocou na mesa dele. Eu sou um Mefibosete sentado na mesa de Davi. Quem era Mefibosete? Um aleijadinho, um incapaz da família de Saul, que deveria ser morto pelo novo rei e que agora sentava e comia juntamente com Saul, com Davi, na sua mesa. Eu sou desses indignos que fui escolhido por Deus para ser membro da família real. A Cota, esposa do Mário Rocha, fez um estudo outro dia na igreja, muito precioso, falando sobre como a pérola é formada. É um grão de areia que entra numa ostra e ela, para se defender da dor que sofre, começa a formar camadas de nácar até que aquela areia se torna uma pérola preciosa. E a dor é o sofrimento, são os problemas que vão levando ela a produzir, e aquilo vira uma joia de grande preço. Deus nos aceitou em Cristo. Agora, a palavra que Jesus usou aqui foi a palavra humilhado. Todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Presta atenção nos tempos verbais. Todo aquele que se exalta, ele é o agente e o paciente da ação. Isso é uma voz reflexiva. Na língua grega é a voz média, onde ele faz e recebe a ação. Ele se exalta. O que vai acontecer com ele? Voz passiva. Ele será humilhado. Mas aquele que se humilha, o que vai acontecer com ele? Ele será exaltado. Jesus, ele fez tudo até a cruz. Da cruz para frente ele não fez mais nada. Ele se esvaziou da posição de Deus, foi para a posição de homem. Ele, na posição de homem, ele se esvaziou, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Quando ele chegou nesse ponto, ele foi levado para a sepultura, e então Deus o exaltou. Jesus não ressuscitou. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos por Deus Pai. Ele não ressuscitou. Ele foi ressuscitado. Ele se humilhou, mas ele não se exaltou. Ele foi exaltado. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse. Por quê? Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Jesus veio buscar você e eu. Agora, nós não queremos ser humilhados. Nós temos muito medo da humilhação. Nós ficamos trancados. Eu estava dizendo há pouco para uns irmãos aí,
problema. Quando Deus usa uma pessoa, ele perguntou: como é que eu sei que são as forças de feitiçaria, de Grayskull, os poderes de He-Man, ou são os poderes de Deus? Como é que eu sei que isto é? Porque quando Moisés fazia os milagres, era pelo poder de Deus. E quando Janes e Jambres faziam os milagres, que eram semelhantes àqueles que Moisés fazia, eram pelos poderes da feitiçaria. Feitiçaria não é obra do diabo. Feitiçaria é obra da carne, é obra do homem. O homem foi feito um pouco menor do que Deus e ele é muito poderoso. Ele pode fazer coisas extraordinárias. Como é que eu sei que uma coisa é de Deus e a outra coisa não é de Deus? Simplesmente por uma palavra: a glória. Para quem vai a glória? Quando a glória vai para Deus e só para Deus, a obra é de Deus. Quando a glória vai para você ou para mim, ou tenta dividir com Deus, esta obra é da carne. Já recebeu o galardão. É da carne. É da carne. Mas como é que eu sei isso? Eu não sei, só Deus sabe. Eu não posso julgar se ele está fazendo pela obra da carne, ou se ele está fazendo pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei, você também não sabe, por isso não podemos julgar. A Bíblia diz: deixa que esse reto juízo pertença a Deus, porque ele sabe. Nós podemos julgar os atos das pessoas, não as atitudes. E agora eu preciso saber se eu estou sendo humilde ou se eu estou fazendo uma falsa humildade. Como é que se sabe disto? Como é que você sabe se você é humilde ou se é falsa humildade? Deus vai permitir a sua humilhação. Se na sua humilhação você fizer festa, então é de Deus. Se na sua humilhação você criar um bico, aí sinal de que você está em jogo desse negócio. Ficou magoadinho? Então, precisa de cacete nesse cara aí. Precisa morrer. Ficou brabinho? Então é sinal de que ainda a obra não chegou no ponto. Todas as vezes que houver fervura de autojustificação, é sinal de que eu estou vivo. O cordeiro foi cuspido, foi batido no rosto, foi vilipendiado, foi tirado a roupa, ele não abriu a boca. Ele não xingou ninguém, ele não detratou ninguém, ele não ofendeu ninguém. Agora, aquele que se exalta será... Pegue Mateus capítulo 23, versículo... Mateus 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é um princípio bíblico. Por que você não quer se abrir? Primeiro diante de Deus. Porque você é muito arrogante. Você é orgulhoso. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Não tem alternativa. Jesus vai nesse texto dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens.
pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Aí ele começa um discurso falando sobre essa casta do inferno que vive de máscara. Ele chama hipócrita. Hipócrita é aquela máscara que os atores do teatro usavam para falar. Daí a palavra personalidade. O que é a personalidade? É a voz que sai através da máscara da face. A voz, persona, que soa. Vamos imaginar que Roberto Carlos pusesse uma máscara de leão no rosto e subisse aqui nesse palco todo vestido com aquela máscara e começasse a cantar. Ninguém ia duvidar. Aquela voz é do Roberto Carlos. Ele está mascarado lá, mas a voz é do Roberto Carlos. Mesmo os bons imitadores não conseguem imitar. A voz dele é sui generis, é própria dele, daquilo dele. Nós falamos, e o que nós falamos diz o que nós somos. No livro Pegadas de Lobo na Porteira, eu conto a história de um pastor que pregou na nossa igreja, e uma moça chegou e disse assim: eu não confio nesse homem. Disse, menina, não confie nesse homem. Ele tem um quê na voz dele que não é autêntico. A gente deixa escorregar. O meu professor Hans Lippmann, professor de psicologia na universidade, ele dizia o seguinte: deixa a pessoa falar 5 minutos e depois você sabe o que está dentro dela. Ela vai deixar escorrer na voz, na palavra, o que está dentro dela. E isso é apenas um estudante, um discípulo de Freud que está falando isso. 5 minutos são suficientes para você diagnosticar a dor que mora na alma, aí barba, e destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Aí, se o seu espírito que chora visse através da máscara da face, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Está rindo? Tá. Mas lá dentro está rinchando. Está sofrendo. Agora aquele que se humilha será exaltado. É aquele que se exalta será humilhado. Senhor, eu não quero viver no camarim. Eu não quero viver no camarim como se eu fosse o artista principal. O Senhor sabe. Eu quero abrir o meu coração diante de Ti. Eu tenho um bocado de sujeira ainda aqui para ser limpa. E eu me lembro aqui quando o Senhor, na última lição dele com os discípulos, é o último momento que ele vai ter com os discípulos antes da cruz. E eles estavam brigando para saber quem era o maior. Havia uma briga que tinha começado há anos atrás, no primeiro ano do ministério, quem seria o sucessor de Jesus. Quem era que ia ficar no posto principal. Essa é uma questão chamada dor de cotovelo. Ela está aí, é o ciúme, a inveja. Quem é que vai ficar lá? E eles estão lá discutindo. E discute uma vez, Jesus bota uma criança no meio e diz: ó, vocês precisam virar como criança. Aí vão e discutem. E a última lição de Jesus, quando eles estavam brigando para saber lá, ele pegou uma bacia, apanhou uma toalha, abaixou e começou a lavar o pé. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse: meu pé o senhor não lava. Ele disse: se eu não lavar seu pé, você também não faz parte comigo. Aí ele viu que o negócio era pesado e disse: não somente o pé, mas a cabeça e corpo e tudo.
porque Pedro era sempre muito exagerado. E Jesus diz: quem se banhou não necessita senão lavar essa poeirinha que pegou no meio do caminho. E todos nós pegamos uma poeira no meio do caminho. E precisa ser limpada por ele. Mas Pedro não queria, porque Pedro também não queria se humilhar e abaixar e lavar pé. O problema nosso chama-se arrogância, exaltação, grandeza. Nós não queremos. Aí o cara disse assim: olha, eu sou importante, eu sou... Pastor, tem aquela história que o senhor conta a respeito daquela freira que era... ele está lembrando aqui de uma história que é contada pelos historiadores da Igreja Católica, de uma jovem freira que se tornou muito reconhecida pelos seus dons carismáticos, pelos seus dons de cura. Era uma noviça que estava numa das cidades da Itália e que ela orava e as pessoas eram curadas. Vocês tenham muito cuidado com isto. Já falei com a questão da glória. Para quem vai a glória? Porque os poderes de He-Man também fazem muitas curas. Aí o Papa mandou Philippe de Merton, um teólogo, para fazer o exame na moça, para ver o que é. Porque toda pessoa, para ser santa, precisa fazer na Igreja Católica, precisa fazer uns exames para ver algumas qualidades. E Philippe de Merton viajou alguns quilômetros a cavalo, naquele tempo, com frio, calor, chuva. Era uma viagem cansativa. E ele chegou lá na cidade da Itália, onde estava a freira, foi ao convento e se procurou a Madre Superiora, disse: é aqui que tem uma freira que faz milagres. Disse: ela é uma bênção. E as pessoas ficam admiradas com esta moça. Ele disse: eu quero conhecê-la. Sentou-se lá numa cadeira, colocou os pés em cima de uma mesa, as botas estavam todas elas sujas da viagem, sujas de cocô de cavalo, suja de lama, suja de viagem. Hoje a gente anda, fica tudo limpinho, carro é ar-condicionado, avião, tudo é limpinho, mas naquele tempo, para viajar, o sujeito chegava com as roupas sujas, as botas sujas. Ele colocou as botas, se sentou e cruzou os braços, e quando a moça chegou, entrou, ele disse: então, você é a moça, é a freira que Deus está usando com muito poder? Ela disse: sim, senhor, sou eu mesma. Ele disse: eu preciso conversar com você, minha filha, mas antes de conversar, eu quero que você vá lá na cozinha, apanhe um pano molhado e limpe as minhas botas. E ela então responde: o senhor acha que uma pessoa que Deus está usando com tanto poder deve se prestar a um serviço deste? Ele disse: não, minha filha, você já me deu a resposta, pode ir embora. E ele respondeu assim o documento: a sua santidade, o Papa. Sua santidade, tudo é falso. Ela não tem o requisito mais elementar para a vida cristã: humildade. Assinado Philippe de Merton. Pronto. Mas aquele que é humilde não sabe que é humilde. Porque no dia que ele souber, dizia Agostinho, ele vai se orgulhar da sua humildade. Então é um lugar muito tremendo. Mas o que eu estou falando aqui é da humilhação. Deus vai permitir você e eu sermos humilhados, para ver qual é a nossa reação. Nós dissemos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aquele texto diz assim: e eu vou permitir que vocês tenham a memória lembrada do tempo que vocês saíram do Egito e foram conduzidos para o deserto por 40 anos, para te humilhar e para te provar e para ver o que estava no teu coração.
se realmente cumpririas ou não os meus mandamentos. E eu te humilhei, e eu te provei, e eu te sustentei com o maná, aquilo que sai da boca de Deus. É Cristo, o verdadeiro maná que desceu do céu. E quando você e eu tomamos uma atitude de nos defender, nos justificar, ou apresentar um atestado de bons antecedentes, ou apresentar aqui uma qualidade especial de que nós estamos entrando em terreno terrivelmente minado. Quem é você? Eu sou um mendigo que foi aceito pela graça de Deus. Eu sou um indigno que foi acolhido na casa de Abba. Eu sou o pior que fui aceito pelo melhor. Alguém me perguntou por que roupas festivais? O que eram estas roupas festivais que eram levadas? Digo, vamos aqui para as roupas festivais de uma festa. Quando Jesus contou a história de um rei que fez as bodas dos seus filhos e convidou as pessoas, e de repente ele começou a fazer uma vistoria lá e descobriu que alguém estava lá que não estava com as vestes nupciais. Como naquele tempo era diferente de hoje, aquele que dava a festa dava também a roupa para a festa. Todas as pessoas que chegavam na festa recebiam uma veste. Sabe para quê? Para que não houvesse desigualdade. Os que eram muito ricos não vestissem roupas muito espalhafatosas, e os que eram muito pobres não estivessem ali com roupas indignas. Então o dono da festa dava uma roupa para cada um, e tinham modelos diferentes, os mais altos, os mais baixos, e alguém estava dando a roupa festival, a roupa nupcial para que eles entrassem. Mas um determinado pilantra quis entrar por conta própria com a sua veste. O que isso significa dentro da teologia bíblica é que todos nós só entraremos no reino dos céus vestidos com a justiça de Cristo. Ninguém vai ter que usar a sua própria justiça, mas aquele estava lá dentro vestido com a sua justiça, com a sua roupa especial, e o dono da festa diz: tira ele, bota lá fora, lá no frio, nas trevas, no ranger de dentes, deixa ele lá do lado de fora. Aqui na minha festa tem que entrar com a veste que eu dou. Aqui na minha festa é com a justiça de Cristo e não com a sua. Aqui na minha casa você está debaixo da graça de Deus e não dos seus méritos e da sua suficiência. Então, queridos, nós precisamos ter o cuidado de sermos tratados. Como é a nossa oração? Nós estamos com medo de contar a nossa história e falar para Deus dos nossos problemas e dizer: Deus, só a tua misericórdia, porque eu não mereço. Homem é um ser extremamente frágil que tenta agir como se ele fosse forte. Os homens são as pessoas mais fracas que eu conheço na Terra. Uma mulher fraca é mais forte do que qualquer homem. Homens de força, de grandeza, eles só têm força física, mas são os covardes, são os medrosos, são os arrogantes e são os déspotas que chegam até a bater numa mulher. Um homem que bate numa mulher é um covarde, é um fracote. Você sabe o que significa? Perguntou uma das nossas irmãs que trabalha com aconselhamento familiar. Perguntou a um mastodonte
a um brucutu. O que é ser humilde? Humildade, mansidão. O que é mansidão? Mansidão é fraqueza. Mansidão é um cara borra-bota. E ela virou e disse: não, senhor, mansidão é força controlada. Mansidão é um poder grande, um cavalo manso. Um cavalo manso é um cavalo que tem toda a força, mas é controlado. Eu não estou falando de domar cavalo, estou falando de amansar cavalo. São duas coisas. Domar cavalo é botar uma sela no cavalo, um peão em cima do cavalo, meter a espora no cavalo e fazer o cavalo pular até ele cansar. E dar supapo na boca, freada no cavalo, e gritar o cavalo, até o cavalo. Mas o cavalo domado é um cavalo cestroso, ele é assustado. Amansar um cavalo, e eu tenho um sobrinho que é especialista em amansar cavalo, leva meses. Ele começa a entrar na roça, no pátio, no piquete, e olha para o cavalo foge. Quando o cavalo foge, ele vira as costas para o cavalo. Como o cavalo é um animal muito inteligente, eu não sei porque que dizem que chama gente de burro e de cavalo. Gente burra, gente estúpida de burro. Burro é um dos animais mais inteligentes que tem. Não sei por que essa coisa aí. Cavalo também. Aquilo é um cavalo cavalo pode ser de força, mas aquilo é um cavalo de estupidez. Cavalo é inteligente, é um animal extraordinário. Quando Salomão não tinha palavras para descrever as mulheres dele, ele disse: as éguas dos carros de Faraó eu te comparo, ó amiga minha. Ele virou de costas para o cavalo. O cavalo daqui a pouco ele vira assim e fica olhando, daqui a pouco ele fica sacudindo a cabeça. Aí vem, eu vi o Diego levar tempo para falar, chega lá, ele passa a mão no cavalo, e passa a mão em um dia, e passa a mão no outro dia, e no outro dia mete o cabresto, e leva o cavalo, e com jeito, e todo, daqui a pouco ele bota um couro em cima do cavalo, daqui a pouco ele, em cima do cavalo, sai com ele ali, andando, não dá um pulo e o animal fica dócil, manso. Toda aquela força que ele tinha continua ali, só que agora controlada. O que é mansidão? O que é um homem manso? É um homem que é domado? Não, é um homem que foi conquistado por Jesus Cristo, e a vida de Cristo vai se manifestar nessa vida de uma maneira gostosa. Então, o que significa este homem que Deus alcança? É aquele homem manso e humilde de coração, como Cristo. Eu recebi um salmo, o Salmo 23 do Mineirinho, dos mineiros, mas tem um texto aqui desse salmo, eu vou ler o salmo. A forma do mineiro: o Senhor é meu pastor e nada há de me fartar. Ele me faz caminhar pelos verdes capinzá. Ele também me leva para os corgos de água calma. Ainda que eu tenha que andar nos buracos assombrados, lá pelas encruzilhadas do capeta, não careço ter medo de nada, a modo de que ele é mais forte do que coisa ruim. Ele sempre nos prepara uma boia boa, na frente de tudo quanto é maracutaia. E é assim que um dia, quando a gente estiver mais para lá do que para cá, nós vai morar no rancho do Senhor, para até nunca mais se acabar. Isso é precioso. Nós temos um Senhor maravilhoso, que não desiste de mim, nunca vai desistir. Eu tenho um lugar na casa dele.
na mesa dele, para sentar junto com ele. Diz: vem cá, meu filho. Mas, Senhor, o que eu tenho para te oferecer? O que eu vim buscar? Os seus pecados. Você não sabe fazer outra coisa. Que quarta-feira eu entrava lá no terreno, estacionamento da igreja, encontrei uma irmã que tem um filho que tem PC e paralítico cerebral. Durante muitos anos ela vivia com ele nos braços, pedindo esmola. E hoje ela tem uma condição, ele foi aposentado, o governo deu uma situação. E ela disse assim: pastor Glenn, vai visitar meu anjinho? Ele está tão limpo, pastor. Ele está tão gordinho. O braço dele era fininho. Você lembra dele, o bracinho dele? Eu digo: lembro. Ele agora está dessa grossurinha. Está gordinho. Sabe, pastor Glenn, eu estou brincando de casa de boneca. Ele gosta de boneca. Eu brinco de boneca com ele. Eu boto as bonequinhas do lado. Ele vive num mundo. E eu disse: ele não pesa muito para você, não? Pastor Glenn, o senhor acha que um filho pesa para a mãe? Ele não pesa nunca, pastor. É meu anjinho. O senhor vai lá visitar ele? Diga: eu vou falar com a Letícia e nós vamos visitá-lo. É um PC. É um paralítico cerebral. O filme que mais me mexe, e todas as vezes que eu vejo, eu não posso deixar de chorar, é daquele pai que tem um PC, tem um paralítico cerebral, e ele já competiu mais de 40 vezes como triatleta. Ele nada, ele anda de bicicleta, ele corre com aquele menino. E no dia que aquele menino recebeu um diploma da Universidade de Boston, aquele pai vibrava. Quem é aquele menino? É um incapaz? É um paralítico? É um retardado? É um deficiente? Que um pai resolveu dedicar a vida por ele. A alegria dos dois, chegando nos, é um negócio que me mata. Mas se vocês pensam que um homem pode fazer isso por um filho, eu queria que vocês pensassem o que nosso Pai fez por nós. A ponto de dar o seu único filho para morrer uma morte que não era dele, uma morte que é minha. Eu sou crápula, eu sou bandido, mas para me justificar, ele morre uma morte, e na sua morte ele me coloca dentro dele e diz: você não vai morrer sozinho, eu vou morrer com você, eu vou levar os seus pecados, eu vou fazer você morrer, e quando eu ressuscitar eu dou minha vida para você. Isso chama-se evangelho, que é diferente de religião. Religião é você e eu tentando sermos melhores. Evangelho é Deus procurando os piores e recebendo pela graça em Cristo Jesus. Se você não entender isto, você não entendeu nada. Você está vivendo uma vida medíocre demais. O velho John Rockefeller, o pai dessa turma louca, ele foi um cristão e ele disse uma vez uma coisa muito linda:
O homem mais pobre que eu conheci na vida só tinha dinheiro. Era o homem mais pobre. Qual é o lado que você está? Amanhã nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a questão. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.